este menino deitado no chão chamado Marte. Ele nasceu com uma doença mental. Seus 4 membros estavam contorcidos, dificultando a movimentação de todo o corpo. Ele não podia ir direto. O médico diagnosticou Marte como um vegetal, sem consciência. Esta sentença era como uma sentença de morte para Marte, mas sua mãe não acreditou neste resultado. Como mãe, ela podia sentir que seu filho tinha uma mente independente. Só que ele não foi bom em se expressar. Na verdade, o sentimento da mãe foi certo. Marte, embora fosse deficiente, era perfeito em espírito. A mãe não seguiu as instruções do médico para levar o filho ao hospital assistencial, mas manteve a criança ao seu lado, cuidando dele dia após dia. Todos os dias, ela ajudou seu filho a aprender a andar. Não apenas a mãe, o pai também deu todo o seu amor a esta criança miserável. Todos os dias, quando ele chegou em casa, ele arrastava seu filho pela casa. Ele aprendeu como Marte rastejar no chão. Ele até construiu uma cadeira de rodas para Marte. A casa estava sempre cheia de risos, como outras crianças da mesma idade. Marte tinha muita sede do mundo exterior, mas o menino só podia sentar na frente da janela, ver o mundo lindo com a ajuda da sua mãe. Mesmo que Marte não pudesse expressar seus pensamentos, ele sabia muito bem que estava apenas esperando uma chance de provar seu valor. Naquele dia, a mãe disse que não conseguia mais encontrar o grampo de cabelo dela. Depois de ouvir isso, Marte soube que o broche estava debaixo da cama. Esta foi uma boa chance para ele provar seu valor, mas quando ele tentou rastejar para debaixo da cama, a mãe ficou preocupada com a possibilidade de Marte se machucar. Parou Marte. Mesmo que Marte tentasse se segurar no pé da cama, ainda não conseguiu resistir. Só assim, Marte perdeu sua oportunidade. Mas então, outra oportunidade apareceu novamente. O pai disse a Marte que quando Marte não aguentasse mais, ele poderia levantar o punho para protestar. Marte entendeu o significado das palavras de seu pai. Suas mãos tremiam enquanto ele queria bater na mesa para responder a seu pai, mas ele não conseguiu. À noite, o pai levou Marte para ver as estrelas. Ele disse a Marte que todas as estrelas estavam tentando correr. Dessa forma, elas podiam brilhar no céu. Mas então, o pai fez fogos de artifício para Marte ver. Infelizmente caiu e faleceu. Embora a vida do seu pai fosse curta, deu a Marte a força para viver, porque o pai costumava dizer que tudo iria melhorar. Com o passar do tempo, Marte completou 20 anos. Ele podia se segurar nas costas da cadeira sozinho para rastejar até a janela. Observou silenciosamente a família oposta. A garota do outro lado da rua costumava ler livros. Marte estava, consciente de uma garota como um anjo, prestes a entrar em seu mundo. Esta foi a primeira vez que Marte a encontrou. Marte fez um som deliberado para chamar a atenção da garota. A garota ergueu a cabeça para olhar para Marte. Ela não o criticou por ser deficiente e até sentou perto dele. Apresentou-se de forma proativa, mas Marte não consegue expressar. Só conseguiu estender os dedos eretos para cumprimentar a garota. No momento em que o dedo da garota tocou Marte, ele se sentiu como se tivesse sido eletrocutado. Simplesmente assim, eles se tornaram bons amigos. Sempre que tivesse tempo livre, a menina leria livros para Marte. Para Marte, foi isso que o fez amar ainda mais o mundo exterior. Então ele gritou para chamar a atenção da garota, e usou a cabeça para apontar para fora. A menina finalmente entendeu. Ela precisou de muita força para afastar Marte. Eles passaram pela rua movimentada, caminharam pelo gramado do parque, assistiram os pombos voando pelo céu. Ele também interagiu com macacos no zoológico. Essas foram experiências que Marte nunca teve. Neste momento, ele realmente sentiu que a vida era linda. Mas, naquele dia, Marte descobriu que a menina estava sendo abusada por seu padrasto. Marte ficou tão zangado que cerrou os dentes e caiu da janela descuidadamente. No entanto, a retribuição do mal. Naquele dia, Marte descobriu um homem careca andando de bicicleta. Esta foi sua chance de se vingar. Ele propositalmente chutou uma pedra perto dele para irritar o careca. O careca saiu da bicicleta com raiva, imitou a postura da mão de Marte, rindo dele por ser um idiota. No entanto, tudo isso estava dentro das expectativas de Marte. Marte deixou escapar um grito lamentável, atraindo a atenção dos vizinhos. O policial do lado oposto perguntou: "O que você está fazendo com ele?" "Não faço nada." O careca não podia discutir, a polícia tirou o chapéu e derrubou o careca. Assim mesmo, o careca por espancar o deficiente devia ser preso, embora Marte tivesse se vingado pela garota. O resultado não foi o que ele esperava. A menina e sua mãe estavam preocupadas que o careca vingaria-se depois que sair da prisão. Elas se esconderam essa noite. A garota olhou para Marte na janela. Desceu correndo as escadas, até a porta da casa de Marte. Marte estava deitado de lado em frente à porta, os dois olhando um para o outro pela abertura da porta. Suas pontas dos dedos se tocaram pela abertura na porta. Depois desse adeus, eles nunca mais se veriam. Marte não queria que a garota o deixasse, mas ele só podia gritar em vão. 2 anos depois, a irmã mais velha aconselhou a mãe a levar Marte ao Instituto de Bem-Estar.
mas a mãe insistiu que ela poderia carregá-lo. Mas, na verdade, ela não podia mais carregar Marty. Então, a mãe quis abraçar Marty e colocá-lo na cadeira de rodas, mas ela escorregou uma das mãos e caiu para trás. Por isso, ela teve que ser hospitalizada. Em seguida, Marty foi levado para o Instituto de Bem-Estar. Este foi também o início das dificuldades que teve de enfrentar. A enfermeira alimentou-o com arroz superficialmente. Ela não sabia que Marty morderia o lábio enquanto estava deitado mascando, mesmo que Marty expressasse sua opinião constantemente. Mas, em troca, essa pessoa não tinha nada para comer. Por causa da resistência, Marty caiu intencionalmente. Depois disso, o Instituto de Bem-Estar colocou um capacete nele. Não foi até que houvesse sangue na tigela que a enfermeira descobriu o problema. O tratamento do Instituto de Bem-Estar era extremamente cruel, que arrancou os dentes da frente de Marty. Enfrentando ações do Instituto de Bem-Estar que amedrontam outras pessoas, Marty decidiu usar seu corpo fraco para protestar. Ele aproveitou o tempo que a enfermeira não percebeu. Foi direto para as escadas e caiu. Desta vez, ele finalmente conseguiu. Todos os funcionários do Instituto de Bem-Estar se reuniram em torno dele. Marty nunca foi tão respeitado. Ele sorriu. Este foi o prêmio que ele ganhou. Depois disso, o Instituto de Bem-Estar mudou para outra enfermeira. Para Marty, ela era como um anjo. Quando ela o alimentou, ela não fez superficialmente como aquela mulher. Prestou atenção aos detalhes, até mesmo limpou a boca de Marty. Quando não havia ninguém, ela fez uma dança para Marty ver. Também o levou para fora para ter contato com a natureza. Aos poucos, os dois se apaixonaram um pelo outro. Quando Marty estava imerso em doce amor, a verdade o tornava insuportável. Naquele dia, a garota levou Marty para a festa de aniversário de seu pai. Também disse ao seu pai que o deficiente Marty era seu namorado. Isso fez seu pai perder o prestígio na frente de todos. Descobriu-se que a garota não ficou satisfeita porque seu pai encontrou uma madrasta para ela. Então usou Marty para irritar o pai. Depois que a verdade ficou clara, a garota deixou o Instituto de Bem-Estar. Tudo estava de volta ao normal, mesmo que Marty tentasse conter a dor. Na frente de sua mãe ainda chorava como um bebê. Mas a vida devia continuar, porque todo dia o sol nascia. Foi em 2008. O destino de Marty encontrou um ponto de inflexão, quando um médico veio ao hospital para diagnosticar. Sugeriu como se comunicar usando símbolos em vez de palavras isoladas. Se o paciente entendesse uma única palavra, piscaria para confirmar. Marty, ao lado dele, ouviu atentamente. Ele esperou pela chance de provar a si mesmo. Por isso, ele continuou fazendo sons com a garganta, com esperança de chamar a atenção do médico. No final, ele conseguiu. Marty ficava piscando os olhos para expressar. Finalmente, o médico retirou a lista de palavras. Depois de tentar, Marty realmente tinha uma mentalidade completa. O Instituto de Bem-Estar relatou essa boa notícia à sua mãe, quando sua mãe virou as páginas uma a uma. Cada vez que Marty dizia uma palavra, a mãe não conseguia evitar o choro. Finalmente, depois de concatenar toda a sequência de palavras, o que Marty quis dizer foi: não sou um vegetal. Marty usou seu corpo contorcido para mostrar sua afirmação. Nos últimos 20 anos, esta foi a primeira vez que a família dele ouviu isso. Marty expressou seus pensamentos com precisão. Ele realmente não foi um vegetal. Depois disso, o Instituto de Previdência ajustou os dentes da frente de Marty. Preparou também uma cadeira de rodas automática. Dessa forma, Marty podia se mover livremente. Ele era como uma borboleta fora de seu casulo, nirvana, reencarnação. Não muito depois, a tragédia se abateu novamente. O Instituto de Bem-Estar pediu que Marty fosse transferido para o hospital, porque Marty provou não ser deficiente mental. Então ele foi forçado a se mudar. O Instituto de Bem-Estar para pessoas comuns ficava mais longe, mas Marty não queria ir embora, porque seus amigos do Instituto de Bem-Estar logo se tornaram sua família. Então, ao fazer o teste mental, Marty deliberadamente não viu a lista de palavras. Os juízes disseram casualmente uma frase: ele é uma pessoa retardada. Ouvindo esta frase, Marty, que estava sendo empurrado para fora, de repente, bloqueou a porta com o pé. Em seguida, ele saiu da cadeira de rodas e movimentou-se com costas. Ele se levantou com dificuldade e tentou bater com a mão na mesa.
Isso foi o que seu pai lhe ensinou. Homens que foram discriminados deviam se levantar. No final, Marty ficou no antigo Instituto de Bem-Estar. Cada sentimento era muito familiar. De volta à sala, a luz da lua brilhava na sala. Mesmo se ele estivesse na sombra do destino, Marty não se esqueceria de olhar para o céu o tempo todo. O filme termina aqui. Talvez você questione se o protagonista masculino é realmente deficiente ou é uma pessoa normal. O final do filme deu a resposta. O personagem original de Marty nasceu em 1968. Morreu em 2006, aos 38 anos. Então, o protagonista masculino é um ator. É uma pessoa perfeitamente saudável. Ele usou sua habilidade de atuação superior para representar esse destino trágico. Seus olhos ansiosos por expressão. Seus membros contorcidos quase enganaram o público. Este é um nível que provavelmente poucos atores podem fazer. Existem muitas pessoas com deficiência na vida, assim como o personagem principal da história. Eles têm pensamentos e personalidades independentes. Eles desejam ser compreendidos e respeitados. Ou talvez, em face desses anjos alados quebrados, não precisamos mostrar nossa simpatia com tanta clareza. Apenas um sorriso de boa vontade é o suficiente para trazê-los respeito. E o suficiente para fazê-los sorrir bravamente para a vida.